Palavra de Deus para a sua vida. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Bem, amados irmãos, aqui nós vemos Jesus falando com os seus discípulos e dizendo: se alguém quiser vir após mim, ou seja, quando nós tomamos uma decisão de seguir a Jesus e aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós vamos ter, amados irmãos, e fazer algumas escolhas nas nossas vidas. E uma dessas escolhas, após nós aceitarmos a Jesus Cristo, é renunciar a si mesmo. Mas, irmão, o que é renunciar a si mesmo? Quando nós aceitamos a Jesus, amados irmãos, imaginem aí o seu coração, e nesse coração um trono. Antes de nós aceitarmos a Jesus, amados irmãos, quem se sentava nesse trono era o nosso eu. Nós tomávamos as nossas decisões segundo nosso querer, segundo as nossas vontades e segundo os nossos pensamentos. O grande é o Senhor! Mas quando nós aceitamos a Jesus, amados irmãos, esse trono, amados irmãos, não é mais nós que estamos sentadinhos mais nele, não. É Jesus que vem assentar no trono do nosso coração. Ele tem que estar no centro das nossas vidas. E quando Jesus fala assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. O que significa isso? Significa que Jesus está sentadinho lá no trono do nosso coração. E agora é Ele que dá as ordens, amados irmãos. Agora nós não tomamos mais decisões, não tomamos mais atitudes segundo aquilo que nós achamos e segundo aquilo que nós pensamos. Agora nós temos um Senhor que cuida de nós e que reina dentro do nosso coração. Mas o que significa isso, irmã? Significa que agora nós temos que obedecer a palavra de Deus. E como eu vou obedecer a palavra de Deus se eu não leio a palavra de Deus? Nós precisamos ler a palavra de Deus, amados irmãos, para podermos andar segundo aquilo que ela nos manda fazer. A Bíblia fala que agora nós não podemos mais andar segundo os conselhos do mundo, mas nós temos que ter a mente de Cristo, amados irmãos. Então nós temos que ler a palavra de Deus para podermos ser dirigidos por ela. Nós temos que orar para que o Espírito Santo de Deus, no momento de uma escolha, no momento de tomada de decisão, é porque é o Espírito Santo de Deus, através da oração, que vai nos fazer lembrar do quê? Da palavra que foi lida. Se a palavra não foi lida, o Espírito Santo não poderá nos lembrar. Então nós temos que, em primeiro lugar, ler a palavra de Deus. A Bíblia nos fala: guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Guardando a palavra dentro do nosso coração, amados irmãos, o Espírito Santo vai falar para nós: ó, vá por esse caminho, vá por aquele caminho, vá por aquele outro caminho. Mas como assim, irmã? A palavra de Deus, amados irmãos, nos diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e fazem aquilo que eu mando. Então agora Jesus está sentadinho lá no trono do nosso coração. E agora nós somos ovelhinhas de Jesus. Agora que nós aceitamos a Jesus, nós temos que renunciar ao nosso eu e fazer a vontade do Pai. Muitas das vezes, amados irmãos, nós vamos querer tomar decisões segundo o nosso querer, segundo as nossas vontades, porque o nosso eu é malvado, amados irmãos. Quando eu falo nosso eu, é a carne. A carne, amados irmãos, ela só quer fazer coisas erradas. A carne, ela não se converte, por isso
porque a Bíblia fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então nós temos que estar sempre orando, jejuando, buscando a Deus para que a carne fique no lugarzinho dela, ou seja, fique submetida à vontade soberana de Deus nas nossas vidas. E a Bíblia fala também: tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é tomar sobre si a sua cruz? Nós vemos na palavra de Deus que Jesus tomou a cruz dele, né, amados irmãos? E ele a levou até ali, onde ele foi levantado na cruz. A cruz são os problemas das nossas vidas, amados irmãos, que nos fazem ficar submetidos ao senhorio de Cristo. Muitas das vezes nós vemos as lutas como coisas ruins, mas as lutas, amados irmãos, não são coisas ruins. Deus permite lutas, tribulações, para que nós fiquemos sempre aos pés de Jesus, para que nós sempre estejamos ligados no trono da graça, ligados com o Senhor. Se nós tivermos uma vida boa sempre, amados irmãos, muitas das vezes, como seres humanos, nós nos esquecemos de Deus. Mas nós temos a nossa cruz para levar. E a Bíblia nos fala: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando fala de seguir, amados irmãos, é seguir as ordens do Mestre, é seguir a Jesus. Aqui fala claramente que Jesus, amados irmãos, ele nos guia, ele nos dirige, ele mostra o caminho ao qual nós devemos caminhar. E como que nós vamos viver segundo a vontade de Deus? É lendo a palavra de Deus, é orando, é jejuando, para que possamos estar vivendo o homem espiritual. O homem espiritual tem que comandar, tem que estar assentado no trono. E o eu, que é a nossa carne, tem que estar submetida à vontade do Senhor, amados irmãos. Eu comecei a falar um pouquinho no último vídeo sobre o jejum. Vou falar algumas coisinhas aqui. O jejum, amados irmãos, os irmãos podem começar com 1 hora por dia, fazendo o jejum normal, né, sem a alimentação nenhuma. Quem já estiver acostumado, pode separar 3 dias da semana e não comer nada até o horário do almoço, depois se alimentar normalmente. Existem pessoas que muitas das vezes tiram o dia inteiro e só toma água, porque existem vários tipos de você fazer um jejum diante do Senhor. Você pode começar com 1 hora e ir aumentando gradativamente para 2 horas, para 3 horas, conforme o seu corpo você for se acostumando a jejuar, amados irmãos. Muito cuidado quem trabalha, porque quando você começa a jejuar, você pode ter tonturas. Pessoas que tomam medicamentos têm que tomar muito cuidado, porque pode prejudicar a sua saúde. Então não faça um jejum abrupto, um jejum extremista. O que importa, amados irmãos, é nossa carne estar submetida à vontade do Senhor. E isso você vai fazendo gradativamente. Eu oriento os irmãos começarem com 1 hora, depois aumenta para 2, depois aumenta para 3. Aí cada um, amados irmãos, tem um chamado de Deus na sua vida. Tem pessoas que jejuam 3 vezes na semana, o dia inteiro. Tem pessoas que jejuam, por exemplo, fazem um jejum líquido no período da manhã, tomando somente água, e depois come normalmente. Tem pessoas que fazem 3 dias na semana, 2 dias na semana, meio período ou período inteiro. Tem pessoas que tiram 2 horas por dia, todos os dias da semana. Esse jejum, no caso de 2 horas, amados irmãos, por dia, seria sem tomar água, tá? E sem nenhum alimento sólido também. Só dei alguns exemplos aqui para os irmãos que querem fazer estar mais próximos de Deus, tá, amados irmãos? Então, a palavra de Deus para nós hoje para quem quiser seguir a Jesus, vai ter que renunciar ao seu eu, vai ter que renunciar às suas vontades e vai ter que aceitar o senhorio de Cristo sobre a sua vida.
Amém, amados irmãos? Então, esta é a palavra que o Senhor mandou trazer neste dia. Se os irmãos puderem compartilhar o vídeo, eu agradeço. Se os irmãos puderem acionar o sininho, eu agradeço. Se os irmãos puderem se inscrever no canal, eu agradeço. Agradeço a presença dos irmãos que ficaram comigo até o presente momento. Que Deus os abençoe enormemente. Amém?